Durante a chuva de ontem, um raio atingiu um jequitibá rosa de 200 anos, que fica nos jardins bem na frente da Prefeitura de Campinas. Nós vamos dar uma olhada porque nós temos essas imagens, tá? Do exato momento do temporal e do raio que atingiu esta árvore. Olha só essas imagens. São impressionantes. Já dá para ver a força do vento nas palmeiras imperiais, nesses galhos e de repente, olha lá o jequitibá. Olha só o tamanho dessa árvore, de 200 anos, ela fica ali bem na frente, no jardim da Prefeitura de Campinas, ali na Rua Anchieta. Olha só essa situação. Ao lado ali o antigo paço, muito vento, vento de mais de 60 km por hora, olha aí. Impressionante. E olha, para falar com a gente sobre esta situação, o que será feito a partir de agora e também com notícias atualizadas, quentinhas. Quem está conosco no link é a Thalita Souza. Está bem em frente ali à Prefeitura de Campinas, aliás, Thalita está ali, a gente já vê ao fundo uma área interditada, que é onde está localizado, ali atrás da Thalita, está o jequitibá rosa, essa árvore gigantesca que foi atingida por uma descarga elétrica, por um raio. Thalita, muito boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no Tá No Ar Campinas. Você que já apurou todos os detalhes, como é que está a situação aí e quais são agora os perigos que esta árvore representa. Boa tarde, Thalita. Boa tarde para você, Leandro, e para todo mundo que está nos acompanhando, né? Chuva forte que atingiu Campinas ontem à tarde. Então, uma imagem, né, que impressiona, uma das imagens marcantes aí dessa tempestade, de toda essa chuva de ontem no início da tarde, foi justamente essa, né, que o raio atinge, o exato momento em que esse raio atinge este jequitibá rosa aqui bem atrás de mim, aqui no Paço Municipal, né, no jardim, em frente ao Paço Municipal aqui da Prefeitura de Campinas. O cenário aqui virou, chama a atenção, né, justamente pela faixa de isolamento. Agora há pouco a gente tem a informação que eles colocaram essas fitas laranjas, né, que são fitas de aço, justamente para trazer essa sustentação a este jequitibá rosa. É uma árvore, então, de 200 anos, ela tem 50 metros de altura e 2,5 metros de diâmetro. E aí, com a descarga elétrica, né, com o raio que a gente vê nas imagens, uma fenda acabou se abrindo aqui no tronco. Então, justamente por isso, eles amarraram esses cabos de aço aqui no tronco para justamente dar sustentação a essa árvore. Mas, segundo a Prefeitura, não vai ser necessário a retirada aqui desse jequitibá. O que vai ser também realizado aí como medida, né, de prevenção é que alguns galhos maiores e mais altos serão cortados aí justamente para aliviar o peso da copa. Isso deve acontecer aí pelo menos até amanhã, segundo a Prefeitura de Campinas. E são algumas dessas medidas preventivas que vão ser acionadas, né, aqui desse jequitibá rosa, justamente para trazer essa prevenção, essa segurança maior aqui ao redor da Prefeitura de Campinas. Então, mais uma vez, segundo a Prefeitura, a árvore não vai precisar ser retirada. Apenas essas medidas aí vão ser colocadas em prática, né, justamente então, para trazer essa segurança aqui para o público ao redor. Aqui a área realmente em torno aqui da árvore, né, foi isolada, tanto com faixa de isolamento, quanto também essa faixa zebrada, né, e também alguns gradis, justamente para sinalizar aqui o público que passa pelo Paço Municipal sobre esse risco, né, para chamar a atenção justamente a respeito dessa árvore aqui. Então, esse pedaço aqui vai ficar isolado por mais algum tempo. A Prefeitura não passou uma data aí, se vai ser necessário, né, quando que vai ser retirado, mas por enquanto a gente está com esses gradis e também essa faixa de isolamento aqui ao redor então desse jequitibá rosa de 200 anos aqui no jardim em frente ao Paço Municipal aqui da Prefeitura de Campinas. Em nota, então, a Prefeitura disse que o prédio aqui, né, do Paço Municipal, ele conta com para-raios. E aí, por conta disso, o dano na árvore foi superficial, então, segundo a Prefeitura de Campinas. Hoje de manhã, então, foi feita uma análise técnica, né, juntamente com a Secretaria de Serviços Públicos, o secretário aqui também de Serviços Públicos, Ernesto Paulela, também esteve presente aqui no Paço Municipal, justamente para acompanhar essa análise técnica. E foi aí, então, que eles apontaram que alguns galhos maiores e mais altos vão ser cortados, e então que eles colocaram essas fitas, né,
que parece mais uma fita, mas na verdade é um aço realmente para dar sustentação aqui a esse Jequitibá rosa, então de 50 metros de altura, aqui que faz parte, né, desse jardim aqui do Paço Municipal da Prefeitura aqui de Campinas. Bom, em relação ainda à chuva, Leandro, acho que vale o alerta, né? Campinas passou por uma forte chuva ontem, vem enfrentando fortes chuvas aí desde o começo da semana. Ontem, então, a gente teve o registro aqui, segundo a Defesa Civil, os ventos chegaram a 61 km por hora. Campinas teve o registro aí de queda, como você apontou pra gente já algumas, né? De 28 árvores que acabaram caindo. A Prefeitura atendeu 45 ocorrências durante a tarde, comecinho da noite, a grande parte sendo de árvores que acabaram caindo e trazendo transtornos em vias aqui do município. A Defesa Civil, em relação às chuvas, né, ainda a Defesa Civil emitiu um alerta para chuvas volumosas com potencial de raios e também trovões. O alerta começa para amanhã, sexta-feira, e deve seguir até domingo. Então aí vamos ter, né, Campinas aqui vai ter um final de semana bastante chuvoso, e aí então ficou alerta para o pessoal de casa, justamente porque a previsão é que caiam 80 milímetros nesses 3 dias, ou seja, entre sexta e domingo deve chover aí pelo menos 80 milímetros, é o que indica a previsão. Então é muita chuva caindo de uma única vez, como a gente viu inclusive ontem, né? Os ventos foram fortes, os ventos chegaram a 61 km por hora, por isso que nós tivemos tanto registro, né? Tantos registros aí de árvores que caíram aqui em Campinas. Então a Defesa Civil ainda emite esse alerta, né? Alerta também porque o solo já está encharcado diante da chuva que Campinas tem, né? Desde segunda-feira, desde o início da semana. Então, com mais chuva prevista também para esse final de semana, acaba, claro, trazendo alerta ainda mais para problemas, né? Já que o solo aí segue encharcado por conta, então, dos temporais desta semana. A gente relembra também que Campinas segue em estado de atenção, porque já registramos aí nas últimas 72 horas 96 milímetros de chuva. Então, foi muita água que caiu, né? O solo está bastante encharcado, então a Defesa Civil aumenta ainda mais esse alerta, faz ainda mais esse alerta para a população, justamente porque ainda temos previsão de chuva entre sexta e domingo, muita chuva, chuva volumosa, inclusive de descargas elétricas, né? Acompanhada também de trovões, de trovoadas. Então a Defesa Civil ressalta realmente esse alerta para a população aqui de Campinas, porque a chuva deve prosseguir até domingo, então o solo já está bastante encharcado, então isso aí acaba trazendo ainda mais preocupação, né? Aqui então, mais uma vez, estamos aqui no Paço Municipal da Prefeitura aqui de Campinas, né? Esse aqui é um Jequitibá rosa de 200 anos, aqui do Jardim da Prefeitura de Campinas, e que ontem foi atingido por um raio, né? E a descarga elétrica acabou abrindo uma fenda no tronco. Então a Prefeitura de Campinas optou por estar colocando esses cabos de aço que a gente está vendo, esses laranjas, né? Da cor laranja, e são 6 cabos de aço aqui ao longo do tronco aqui do Jequitibá, justamente para trazer sustentação. Então, segundo a Prefeitura de Campinas, não será necessário a retirada do Jequitibá, mas haverá, né, podas aqui, tanto dos galhos mais altos, quanto também dos galhos maiores, para aí poder dar um alívio maior à copa aqui dessa árvore, desse Jequitibá rosa de 200 anos. E Thalita, Leandro, agradeço muito, viu, pelas informações que você trouxe aqui para nós, para os nossos telespectadores, principalmente em relação aí ao Jequitibá rosa, tá? Ou seja, apesar do tamanho, né, e da idade desta árvore, realmente não será preciso fazer o corte. E olha só, gente, para abordar esse assunto, nós conversamos agora por telefone com o secretário de Serviços Públicos de Campinas, senhor Ernesto Paulela. Muito obrigado, secretário, pela participação do senhor aqui no Tá No Ar Campinas. Bom, e diante de tantos acontecimentos e notícias preocupantes, pelo menos esta agora do Jequitibá rosa, né, uma árvore muito grande, não é tão ruim assim, apesar dos estragos causados, né, pelo raio. Agora, esta árvore não será cortada. Só que, secretário, esse tipo de situação assusta, até porque não é algo administrável. Secretário, boa tarde. Oi, secretário, o senhor me ouve? Secretário Ernesto Paulela, tá? Nós tivemos um pequeno problema na ligação com o secretário de Serviços Públicos da cidade de Campinas.
Ontem a gente pôde acompanhar os problemas causados pela forte chuva, principalmente pelo vendaval aqui no município. Foram mais de 61 quilômetros, a velocidade deste vendaval foi de 61 quilômetros, gente. É muita coisa. Já é uma cidade que já está castigada pelas fortes chuvas que tem atingido nos últimos dias o município. E aí qualquer chuva a gente já fica em alerta, ainda mais uma tempestade como ontem. Por isso, secretário, agradeço a sua participação, né? A gente citou aqui o Jequitibá rosa, não será preciso fazer o corte desta árvore. Só que isso que aconteceu e o que tem havido são situações que não são administráveis, quer dizer, são eventos da natureza. Então, a partir de agora, secretário, o que é que a prefeitura, o que é que o município, como tem se preparado, né, para que situações, principalmente como quedas de árvores, enchentes, alagamentos, esses problemas não se perpetuam? Muito obrigado por atender a nossa reportagem, secretário. Boa tarde, Leandro. Um prazer muito grande falar com você e com os telespectadores da Rede Família. Bem, veja, nós estamos vivendo um momento diferente por conta das mudanças climáticas. Ou seja, o mundo, não é nós, Brasil, né? O mundo perdeu a regularidade climática. Ou seja, ou chove demais num período muito curto, ou tem seca muito prolongada. Então, aquela regularidade de chuvas desapareceu por conta das mudanças climáticas relacionadas ao aquecimento global. Bem, como lidar com esse assunto, Leandro? Todos nós, gestores públicos em especial, teremos que aprender a lidar com essa nova situação. Então, tudo que está acontecendo agora não tinha historiografia disso. Nós agora vamos aprender com essas novas situações e fazer ações para que as cidades fiquem mais resilientes, né? E suportem essas situações da melhor forma possível. Especificamente quanto às árvores, Leandro, de 20 de dezembro último até hoje, nós tivemos a queda de 450 árvores adultas na cidade, por conta desses eventos severos climáticos, né? Ontem, por exemplo, volta de 1h30, 2 horas da tarde, nós tivemos uma chuva em meia hora de 35 milímetros, com ventos de 70 km por hora. Derrubou 35 árvores adultas na cidade. O Jequitibá, nessa mesma chuva, o Jequitibá da prefeitura, ele teve uma descarga elétrica, né, que foi inclusive filmada, que provocou uma rachadura no tronco de aproximadamente 7, 8 metros de extensão. Felizmente, os estudos técnicos que nós fizemos demonstram que essa rachadura é apenas superficial. Ela não atingiu o cerne do Jequitibá. Então, nós estamos fazendo uma série de trabalhos de segurança, envolvendo cintas de segurança para evitar que a rachadura aumenta, e amanhã nós vamos fazer uma série de exames de ultrassonografia e de georradar para saber se não há comprometimento nas raízes e no interior do cerne da árvore. Esse trabalho, especificamente que o senhor acabou de citar, será feito amanhã, já no período da manhã, até para identificar se há um problema sério na árvore. Exatamente, Leandro. Esse é um trabalho que é extremamente técnico, estará sendo feito por uma equipe da Unicamp,
que é especializada em ultrassonografia, ou seja, tomografia computadorizada de árvores, e um equipamento chamado georradar, que faz um trabalho bastante interessante nas raízes. Secretário, então, como o senhor mesmo relatou aqui para nós, essa mudança climática que ocorre em todo o globo, obviamente que tem afetado as administrações públicas, né? E não é só com relação à chuva. Agora, tem duas situações que eu gostaria de ver com o senhor. Por exemplo, o que aconteceu ontem. Qual foi o problema maior? Foi a quantidade de água num período muito curto de tempo ou foi a velocidade desse vento? Né? Até porque situações como essa, a própria Defesa Civil Estadual já relatou que pelo menos de sexta-feira até domingo, Campinas deve receber mais de 80 milímetros de chuva. Então, essa é uma situação específica. Um outro ponto que no nosso entendimento é bastante importante, e se as administrações, os especialistas, os técnicos agora têm que se debruçar, sentar e ver um planejamento novo para esse tipo de situação climática. Qual é o trabalho que a administração pública municipal fará, e se fará, com as universidades, com a ciência, utilizando da mão de obra e das mentes que a cidade possui dentro dessas universidades para que se faça um planejamento futuro. Quando a gente fala futuro, é daqui 20, 30, 50 anos, secretário. Perfeito, Leandro. Esse é o grande objetivo. Eu acho que daqui para frente, as cidades, em especial as grandes cidades, vão promover seminários de discussões sobre as mudanças climáticas. A participação das universidades é extremamente importante. Por quê? É na universidade que se faz pesquisas. E a pesquisa, ela só tem validade se ela puder ser utilizada pela sociedade. Pesquisa que não tem uso para a sociedade não serve para nada. Então, nesse sentido, as universidades poderão contribuir muito para propor novos modelos, para que a gente possa enfrentar esses eventos severos com mais tranquilidade, né? Agora, como eu disse, nós não temos historiografia desses fatos até então. Então, nós teremos que aprender com essas novas situações e propor novas situações. Vamos falar de enchentes. O prefeito Dário Saad já determinou estudos para a fazer a macro-drenagem ali da Princesa do Oeste, Orozimbo Maia e Norte-Sul. O projeto já foi feito e agora o prefeito vai lançar a primeira etapa da licitação, que é qualquer coisa em torno de 300 milhões de reais para a construção dos piscinões. E depois, na segunda fase, as obras de alargamento de canal, etc. Retirada de pontes ou redimensionamento de pontes. Tudo isso está estimado, a princípio, em 600 milhões de reais para combate a enchentes. São investimentos extremamente necessários para poder enfrentar essas situações no futuro. Secretário, olha, agradeço muito, viu, por ter dedicado o seu dia, parte do seu tempo aqui conosco para dar essas explicações para o telespectador do Tá No Ar Campinas. Muito obrigado e que dê uma segurada um pouco aí na chuva. Muito boa tarde.